E aí, pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos fazer um vídeo para vocês hoje com dicas, tá? Para o seu preparo para o exame CFA Level 1. Vou dar aqui para você mais ou menos umas 10 dicas, tá? Dicas rápidas, dicas assim que vocês vão pegar aí, vão entender e se utilizarem, eu acredito aí que vai lhe trazer benefícios nesse processo, tá? Como nós sabemos, é um processo árduo, né? Exige disciplina, precisa de tempo, né, para estudar o material. Não é um material fácil, é um material em inglês, tá? Mas com o preparo correto, como a gente sempre fala, com a atenção correta, entendendo o que esperar do exame, eu acho que aí realmente facilita para vocês nesse processo, tá bom? Então lá, eu vou começando então com a primeira dica. Primeira dica é planejar com antecedência, tá? Quanto de antecedência varia muito de candidato para candidato, claro. Tá? O candidato que é fluente em inglês, tá? Talvez precise de menos tempo do que o candidato que não é tão fluente em inglês. Sempre lembrando a vocês que o inglês não é a barreira que vai fazer com que vocês não consigam o charter, muito pelo contrário. Né? Nós já falamos várias vezes que a maioria dos candidatos que hoje, né, se você somar todos os candidatos que recebem o charter, vocês vão ver que o número de candidatos que não falam inglês como primeira língua é muito, mas muito alto. Tá? Candidatos de Hong Kong, China, Índia, né? Países europeus que não falam inglês, realmente aí tomando com grandes números de charter holders, né? Dessas nacionalidades que não falam inglês como primeira língua. Então, o inglês não é o empecilho, né? Agora, planejar com antecedência é importantíssimo. Então, falado isso, né, dependendo do seu conhecimento da língua inglesa, o que mais você deveria levar em conta? Tá? Então, o tempo para ler o material, o tempo para fazer os exercícios, tá? E o tempo para revisar. Isso aí demora um pouco aí, nós digamos aí no mínimo uns 6 meses de preparo. Tá? Aí nós temos candidatos que levam até um pouco mais do que isso. Né? Tivemos exemplos aí de candidatos que passaram na primeira tentativa, que fizeram curso conosco, mas demoraram aí, por causa do tempo de estudo, etc., 8 meses, mais ou menos, para se preparar. Então varia um pouco, mas a ideia é planejar com antecedência. Se você fizer os cursos comigo, você faz um curso e depois pode repeti-lo, né? Ou pode refazê-lo, é uma palavra mais oportuna aqui. Você pode refazer esse curso, tá? Sem custo adicional, quantas vezes necessitar até passar no exame. Tá? Então, esse planejamento de antecedência também entra esse ponto. Quando deveria eu começar a fazer um curso preparatório? Olha, o nosso curso preparatório você pode fazer o mais cedo possível. Né? Quanto mais cedo você começar, mais preparado, mais antecedência você terá e, consequentemente, mais chances de passar aí na primeira tentativa. Okay? Então, essa é a nossa primeira dica. Planeje com antecedência. Agora vamos para a segunda dica. Segunda dica, conheça o formato do exame. Esse foi um dos erros que eu fiz quando eu fiz o exame. Eu não me atentei para o formato. Eu entrei com, né, eu dava aula do material, né, dos exames, em sala de aula, em inglês, eu fui achando realmente que eu estava preparado. Né? E o que aconteceu? Não passei na primeira tentativa. Né? Realmente fui despreparado, fui mesmo. Eu fui achando, né, confiando no meu conhecimento técnico, e aí me dei mal. Tá? Me dei mal em termos, que aprendi, né? Aprendi a lição e aqui estou lhe transmitindo isso. Não cometam esse equívoco. Saibam o formato do exame. Então, eu, por exemplo, no começo, eu lembro até hoje, comprei algumas apostilas de terceiros, que não eram oficiais. Essas tinham questões com alternativas com 4 alternativas. E nós sabemos que o exame CFA, todas as questões do Level 1 e Level 2 vão ter 3 alternativas. E as questões de alternativas do Level 3 também terão 3 alternativas apenas. Tá? Então o formato já começa por aí. Se você sabe que o formato são 3 questões, eu acredito que a maioria de vocês saiba isso, já ajudaria. Né? Outra coisa, como seriam essas questões? Como são as questões do exame? Tem um formato. Façam os mock exams que vocês vão ver qual seria esse formato. Level 1 é um formato diferente, Level 2 é outro formato, Level 3 também. Né? Cada um tem o seu formato específico. Tá?
O Level 1, são 180 questões, e são questões rápidas, né? Questões de uma linha, questões de 2 linhas no máximo, um exhibit, uma tabela, que você tem que olhar e responder questões aí de 3 alternativas. O Level 2, você vai ter o que a gente chama de item sets, né? As historinhas que eu falo. Vai ter umas historinhas ali e depois 4 perguntas sobre essa historinha que teve ali, né? Um caso, tá? E o Level 3, você vai ter a parte escrita, onde você vai ter que colocar as respostas escritas, e uma outra parte que é muito parecida com o Level 2. Então, entendam o formato do exame, estudem de acordo com aquele formato, se preparem para que seja de acordo com aquele formato. Isso aí também realmente eu acho que seria muito importante para todos aqueles que estão fazendo o exame saberem isso. Tá? Vamos lá? Então vamos agora para a dica número 3. Tá? A dica número 3 é utilizar o material oficial, material de estudo oficial. Essa é uma dica que realmente eu acho que é fundamental, é importante. Eu sei que tem muito material de terceiros muito bom, né? Que tem muitas revisões positivas. Eu não estou aqui para criticar nada, muito pelo contrário. Tá? Se vocês acham que outros materiais funcionam, né? Eu não vou advogar contra isso. Mas a minha premissa é que se você usar o material oficial, apenas o material oficial, né? Você ganha no seguinte sentido: você ganha porque você está se preparando, lendo um conteúdo que poderia, no vocabulário, digamos assim, que poderia aparecer no exame. Porque, teoricamente, quem escreveu aquele material oficial, com grande probabilidade de certeza, que eu não estou afirmando nada, pode participar da construção das questões para o exame. Esse é um ponto. Segundo, as questões do exame poderiam ser, ou podem ser, ou deveriam ser, ou tem uma grande probabilidade de ser baseadas no material oficial, no conteúdo oficial, nos learning outcomes. Eu poderia pegar um dos learning outcomes de um módulo em particular e criar uma questão em cima disso. Então, realmente, o material oficial é importante e eu sugiro que vocês só usem o material oficial. Tá? Outro ponto: o material oficial vem com a inscrição do exame. Quando você faz a inscrição do exame, você automaticamente, não tem essa de não querer. Você vai receber o material de estudo. Você vai receber o acesso ao ecosystem. Você vai ter acesso a essas quase 3.000 questões, dependendo do exame que você for fazer. Então, acho que está bem de bom tamanho, é desenhado realmente para que você, só utilizando o material oficial, né, os exames estão desenhados, para que você, usando o material oficial, você consiga passar no exame. Então, fica aí essa dica número 3, né? Utilizar os materiais oficiais, o que vocês puderem. O CFA Institutes tem também mock exams adicionais e outros materiais que vocês podem adquirir se quiserem. Ok? Então, essa é a dica 3. Vamos para a dica 4. Dica 4 agora, então, a prática. Né? Dica 4 é: faça exercícios práticos. Façam. E quando eu digo exercícios práticos, não são numéricos, não. São questões sobre o conteúdo. Façam o máximo possível. Como eu falei, quem faz o exame já está familiarizado com o ecossystem. Na minha época não tinha ecossystem. Tá? Tínhamos aí as questões no final do livro, né, que nós podíamos fazer, e mock exams, etc. Mas agora vocês têm o ecossystem, né, que é uma grande ferramenta. Grande ferramenta. Então, vocês não poderiam, na minha opinião, não deveriam chegar em nenhum dos 3 exames sem terem feito todas as questões do ecossystem. Todas. Tá? Agora, não precisa fazer a questão do ecossystem como se fosse um exame. Tá? Essa aqui deveria ser outra dica, mas vai ficar junto com a 4. Tá? A dica é: façam a revisão no ecossystem, mas olhem a resposta. Tá? Então, por exemplo, assim, quem faz o ecossystem sabe, você lê a pergunta e daí você assinala uma das alternativas, né? Aperta o confirm e aí vê se errou ou acertou. Né? Essa é a premissa. Ora, você pode pegar todas as questões e já apertar a letra A em todas, tá? Mesmo que tenha errado. Aí o que acontece? Abre a resposta no ecossystem. E aí você vai lendo a pergunta, mentaliza, ok, eu acho que eu vou responder desse jeito, e já olha a resposta. Fazendo disso, a dinâmica é muito maior, você consegue cobrir um número de questões com muito mais rapidez, e depois de você ter feito isso, né, o ecossystem tem algo muito interessante, é que você pode resetar, né? Você pode, então, apertar um botãozinho lá e
apagou tudo, volta ao início. Aí você pode refazer essas questões, aí sim, sem olhar nas respostas, tentando lembrar aí como respondê-las. Acho que isso é um grande exercício, um excelente exercício, por sinal, para se preparar para o exame, tá? Então essa é a dica 4, né? Façam os exercícios, questões, pratiquem o máximo possível. Agora vamos para a dica 5. 5, estude todos os tópicos, tá? Todos os tópicos do exame deveriam ser estudados, tá? Por quê? Bom, quem vai fazer o exame sabe que vai ter tópicos aí com quase 20% de peso no exame e outros tópicos aí com 8 a 10% de peso no exame. E muitos colegas que eu conversei fizeram esse approach de, eu não vou estudar derivatives porque é só 8% do exame, eu vou focar em financial statement analysis, que tem quase 20% de peso, tá? Ou vou focar em quantitative methods, né? Que tem um peso muito maior do que alternative investments. E é bem possível que você consiga passar no exame, tá? Sem cobrir os tópicos que têm peso pequeno e só focar nos tópicos de peso maior. Não é uma estratégia errada para passar no exame. Não considero. Agora, qual é o inconveniente disso, na minha opinião? A minha opinião é que quando vocês têm que fazer 3 exames, né? 1, 2 e 3. O problema é, se você não presta muita atenção em derivatives and alternative investments para o level 1 e para o level 2, talvez nem lhe faça falta. Chegando no level 3, vai fazer muita falta. Porque no level 3, vocês vão ser cobrados os conhecimentos do level 1 e level 2, tá? Não tem como. Vai ser cobrado o conhecimento do level 1 e do level 2. Ora, se eu quero chegar no level 3, né, e passar com facilidade pela última etapa, eu deveria chegar mais preparado. Então, fica aí a dica, tá? De estudar em todos os tópicos, mesmo aqueles que tenham um peso pequeno no level 1 e no level 2, porque eles vão ser fundamentais lá no level 3, tá? Por exemplo, level 3 você vai ter que gerenciar portfólio de alternative investments, gerenciar portfólio de derivatives. Se não entender as premissas básicas desses instrumentos, que é o que você aprende no level 1 e no level 2, aí vai ficar um pouco difícil para você ir bem no level 3, ok? Então fica aí a dica número 5, estude todos os tópicos. Continuando aqui, e a dica 6, a minha dica 6, faça anotações, revisões, tá? Pontos-chave, grifem os pontos-chave, palavras-chave. As palavras-chave são tão importantes porque as palavras-chave, ela indicam o raciocínio, a linha de raciocínio que você tem que tomar para responder a questão, é a palavra-chave. A palavra-chave pode dizer que fórmula você deve usar para responder aquela questão, ou que direção você tem que tomar para responder aquela questão. Palavrinhas-chave são importantes, tá? Então, e no material oficial, que eu acho muito bom, as palavras importantes estão grifadas. Então, na hora que você estiver lendo o material oficial, dá uma olhada com mais atenção naquelas palavras grifadas, né? Já está grifado no texto, mas pode grifar também se quiser, tá? Eu fiz isso quando estudei, não me lembro qual dos exames, não foi em todos. E eu grifei essas palavras, aí no final, né, eu só revisava essas palavras, essas frases, esses pontos que eu grifei, tá? Que era para fazer uma atenção. Pode ser uma dica aí que vai valer a pena para muitos de vocês. Tá? Então, dica 6, fazer anotações e revisões regularmente, constantemente. Ponto 7 aqui, dica número 7, friends. Participe de grupo de estudos, ou fóruns, ou grupos. Tá? É muito importante o grupo de estudo. Porque lhe dá motivação, lhe ajuda, aprende com o colega. Aqui não é uma competição, né? Nós não estamos competindo. Isso aqui não é vestibular, né? Que tem X vagas para o número de candidatos aí, maior que o número X. Aqui não. Aqui todos que passarem, todos que fizerem o minimum passing score vão ascender para a próxima etapa. Então vocês não estão competindo, né? Vocês estão indo juntos, né? O CFA Program, CFA Institute, quer ver todos vocês como parte do instituto, tá? Aqui não tem essa aqui de, né? Se você conseguiu os pontos mínimos, você vai ascender para a próxima etapa. Então, participar de grupo de estudos faz muito sentido. Tá? Por isso que nós temos um grupo, tá? Um grupo até crescendo, tá? Um grupo só de estudantes, um grupo só de participantes que estão inscritos no exames CFA. Então, se você fizer um curso conosco,
você imediatamente entra nesse grupo, aí vai ter essa possibilidade de formar grupo de estudos, de conhecer pessoas e utilizar isso, né, no seu preparo, tá? Já posso antecipar aí que já tivemos vários casos de participantes dos meus cursos que se conheceram ali no grupo, tá? Morando ou não na mesma cidade, formaram um grupo de estudos, tá? Formaram grupos que depois tiveram aulas individuais comigo, tá? Porque parte, né, uma coisa que não foi mencionada aqui, porque fica meio fora de propósito, mas já estou jogando, e mais para frente em outros vídeos falaremos sobre isso, é que se você fizer um curso comigo, qualquer curso gravado ou ao vivo, você tem direito a mentorias, né? Faz parte aí, né? A gente marca e fazemos mentorias individuais, né? Video calls, né? Aí para ajudar no seu processo, tanto de motivação quanto de esclarecimento de dúvidas, tá? Então, esse é um ponto importante, né? Que é a dica 7, participar de grupo de estudos, tá? Fóruns online, tá? Se você quiser, tem vários, no Reddit, no Quora, tem vários fóruns que você pode participar. E até grupos no WhatsApp também, tá? Como eu falei, nós temos um grupo no WhatsApp que é só de candidatos que estão prestando o exame, e temos um outro grupo aberto a todos, né? Também só sobre informações do CFA, Exams e CFA Charter, e ali aberto ao público, tá? Então quem tiver interesse é só entrar em contato conosco ou ir no nosso Linktree e o convite para entrar no grupo está lá. Vamos lá, quase terminando. O número 8, a dica 8. A dica 8 é importante, tá? Dica 8 é muito importante. A dica 8 é simulados, né? Mock exams, M-O-C-K, mock exams, tá? O mock exams é super importante. Quando você faz a inscrição para o exame, o CFA Institute vai lhe dar acesso a 2 mock exams, e você também pode comprar mais mock exams diretamente com o Institute, tá? Eu acredito aí que o maior número possível de mock exams seja fundamental, o maior número de simulados. Simulado, ele simula o exame, ele te dá a sensação mais ou menos de estar fazendo o exame, tá? E ele então vai te dar um pouco mais de estrutura, né? Para na hora do dia do exame você chegar lá mais preparado, tá? Então realmente simulados são importantíssimos. Então o maior número de simulados que você conseguir ter em mãos, melhor. E fica aqui a dica, né, os simulados oficiais, né? Como eu falei, simulados feitos por terceiros devem ser muito bons, mas eu não sei aí quem fez, quem escreveu, e então não posso garantir, tá? Mas os simulados oficiais do CFA Institute são fundamentais nessa jornada de estudos aí, nessa preparação de vocês, ok? Esse é o ponto 8. E agora, ponto 9, ou a dica número 9, daí temos a dica 10, e aí também, né? 10 dicas acho que tá bom, tá de bom tamanho. Tem mais, claro, eu poderia ter 20 dicas, mas eu escolhi 10 hoje, tá? Aliás, 10 já entre, né, nessas 10 eu já coloquei outras aí no meio também, tá? Então lá, número 9, tá? Dica número 9, friends, gerencie seu tempo, tá, no exame. Isso é fundamental, gerenciar tempo no exame é fundamental, tá? Na minha época a gente podia levar o relógio, botar o relógio de pulso, botava do lado, não sei se ainda pode, mas com certeza terá um relógio na sala, lá onde você estiver fazendo o exame, então, ou no próprio computador, ali vai dizer ali, né, porque agora é computer based, vai estar ali no computador quanto tempo você tem. É muito importante. E nesse contexto de gerenciar o seu tempo, aí vem a dica também, né, uma subdica. A dica é gerenciar seu tempo, mas a subdica é: não precisa fazer o exame na ordem que você recebeu o exame, tá? Então ali você chegou lá primeiro, abriu o exame, primeira questão é de ethics, tá? E aí, consequentemente, as 18 questões que vão vir aí, né, desse mock será de ethics. Não precisa fazer ethics. Aliás, eu nem sugiro que você comece fazendo o exame com ethics. Nem sugiro. Eu nunca fiz. Aliás, no primeiro eu fiz, tá? Na primeira tentativa que eu fiz o Level 1, eu fiz normalmente, na ordem, etc e tal. Depois, eu comecei a deixar Ethics para o último, como se fosse o último módulo, tá? Porque o Ethics, ela é meio tricky, tá? Porque, por exemplo, Ethics é o que vai ter mais conteúdo a ser lido no seu exame Level 1 em questões. As questões que não são de Ethics, de ética, vão ser questões curtas. Questões de uma linha, 2 linhas, no máximo, um exhibit, algo assim, porque o exame, né? Isso aqui eu não estou afirmando. Isso aqui eu estou inferindo,
Tá? Quero ficar bem claro. Mas, né, o inferindo aí com subsídios aí, com informações aí que realmente quando você olha, essa tem que ser a maneira do exame, né? Tem que ser com questões rápidas, porque é um exame de tempo. Agora, questões de ethics muito rápido também não dá, perde o conteúdo. Então, prepare-se para as questões de ética, né, de ethics, serem as mais longas. Então, se você deixar ela para o final, você vai gerenciar melhor seu tempo. Porque quando você... Isso aí é uma dica mais para quem fala inglês como segunda língua. Quando você vai ler as questões de ética, você pode demorar mais. Se você começar, né, o exame com ela, você poderá gastar mais tempo do que necessário. É difícil você mesurar, né, quanto tempo eu deveria gastar aqui. Então, deixando para o final, você já sabe quanto tempo você tem até o seu exame acabar. Aí deixa as questões de ethics para o final, tá? E eu acho que isso aí você gerenciaria melhor o seu tempo fazendo essa estratégia. Outra estratégia que eu usei, eu fazia os módulos dos tópicos que eu tinha mais dificuldade logo no começo. Então, se Fixed Income era o que eu tinha mais dificuldade, né, eu faria primeiro. Já queria tirar da minha frente essas questões dos módulos aí que realmente eu não tinha muita facilidade e deixava por último os módulos que eu tinha mais facilidade, mais tranquilidade e ethics por último. Então, gerenciar seu tempo na hora do exame é fundamental. E você pode fazer isso durante o mock exam, né? Durante o mock exam, você vai receber um mock exam, fazendo os cursos conosco, você vai ter um mock exam, não vai ser exatamente igual à plataforma, né? Nós ainda não temos esse feature, tá? Então, você vai ter que fazer, os nossos mock exams no curso vão ser similares ao ecosystem que você tem. Então, vão ter as questões e vão respondendo, e aí você não vai ser, né, penalizado por tempo, mas você vai ter que gerenciar seu próprio tempo fazendo esses mock exams. Então, o mock exam, os simulados, né, que foi a dica anterior, ela é muito importante aí para você usar, para aprender aí a gerenciar seu tempo durante o exame. Vai ser fundamental. E a última, my friends, a última dica número 10, cuide de você, né? Da sua saúde mental, da sua vida social também é importante, tá? Porque vai ser aí um processo, tá? Então, saúde física e mental é fundamental, tá? Durante esse preparo do exame, você vai se sentir desmotivado, é possível, tá? Você vai querer desistir, é possível ou não, né? Cada ser humano é diferente, mas eu tô dizendo aí, né, numa maneira geral, é possível, é bem possível que muita gente aí desista, ou queira desistir, ou se sinta que não é para você, o que eu fiz, por que eu fui me meter nisso, etc. Ora, né? Isso tudo é possível, isso tudo pode ser, né, que você passe por isso. Agora, nesses casos, você tem que sempre lembrar o seguinte, por que é que você decidiu fazer isso? Né? Qual é o objetivo? Né? Porque ninguém faz isso, né? Ser humano nenhum, né, gosta de passar sofrimento por escolha própria. Né? Se o indivíduo escolhe algo que, se você, entre aspas, colocar aí como sofrível, um processo difícil, né, árduo, etc., que foi escolha sua, é óbvio que você tinha um objetivo maior ali na frente, tá? Para alcançar. Fazendo isso, passando por essas dificuldades e chegando no objetivo, é fundamental, é fenomenal, essa era a palavra que eu estava procurando, fenomenal, no sentido de motivação, de moral, né, de empowerment, que a gente fala em inglês, né? Você fica uma pessoa mais segura, porque você aceitou um desafio difícil, e esse desafio, então, te trouxe resultados. Tá? Então, isso é muito importante. Então, não desistam. Vocês entraram nesse objetivo, então agora é continuar. E alguns de vocês não vão passar na primeira tentativa, nem na segunda, mas realmente aí vocês não são únicos. Nós temos casos aí de pessoas. Eu tenho um colega até que, não vou falar o nome porque realmente não quero, mas estou autorizado, né? Estaria autorizado a falar o nome dele, e fez o exame Level 3 7 vezes. 7 vezes. Se fosse hoje, ele já teria sido excluído do programa, porque agora estamos com a regra aí de 6 tentativas máxima por exame. E esse meu colega fez 7 tentativas. E na 7ª passou. Né? Passou, tá hoje aí, tem o Charter, já faz anos, muito tempo. Quer dizer, tá trabalhando, tá desempenhando suas funções, né? Faz parte do CFA Network,
Ninguém quer saber quantas vezes o indivíduo prestou ou não, isso aí é indiferente, tá? O importante é que você chegou lá, tá? Então sempre pensem nisso, tá? Eu sempre falo que eu não passei de primeira, né? O Level 1 eu não passei de primeiro, o Level 2 eu não passei de primeiro, o único que eu passei de primeiro foi o Level 3, né? Daí também realmente eu coloquei na maneira fundamental, né? Porque também já tinha pego ali o traquejo, né, do exame. Quando cheguei no Level 3, eu realmente tive um desempenho fabuloso, realmente tive uma nota muito, muito alta, e fui muito bem no Level 3, né, quando eu prestei, foi realmente ali para me redimir, né, dos tropeços que eu fiz no Level 1 e no Level 2, é normal, tá? Então, isso aí, tá vendo? Eu estou ensinando o material hoje, eu tenho confortabilidade com todo o material, Level 1, 2 e 3, tá? Tudo, tá? E um exemplo aí que quando fiz o exame, né, muito tempo atrás, não passei de primeiro. Então, realmente, isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada. Eu acho que hoje, né, posso dizer que sei muito mais o conteúdo do exame que muitos colegas que passaram de primeira, né? Se nós formos fazer o exame hoje, né, como seria o desempenho? Então, é sempre pensando nisso, né? O número de tentativas que você fez para passar no Level 1, Level 2, Level 3, é irrelevante no final das coisas, né? O peso que tem na balança é quase zero, tá? Então fica aí a dica também, que seria uma dica 11, então, não se deixe abalar pelo fato de não ter passado de primeira na primeira tentativa no exame, tá? Isso aí realmente seria só algo que iria lhe prejudicar, né? Se você ficar batendo nessa tecla, né? na tecla de vítima, né? Por que aconteceu, que não passei, etc., né? Ou desistir, eu acho que aí você estaria perdendo mais do que ganhando. Claro, não é um exame para todos. Vai ter pessoas aí que realmente, nós já sabemos, já temos casos aí de pessoas que tentaram e não conseguiram. Mas, né? Isso é possível. Mas eu acredito que é um exame aí que, se você gosta de finanças, mercado financeiro é o que você quer fazer, você se vê trabalhando, eu acredito aí que o exame não é impossível. Muito pelo contrário, vai lhe dar condições de aprender bastante, vocês vão aprender muita coisa que vocês nunca nem ouviram falar que existe, né, no mercado financeiro, podem até estar contribuindo com a evolução, né, e a eficiência do mercado financeiro aqui no Brasil. Ok? Então é isso, pessoal. Fica esse vídeo aí, tá? Essas são as dicas, 10 dicas. Foi um vídeo aí que não teve muita imagem, só fui eu falando, né? Mas eu quero que, pelo menos, né, fique aí os pontos, né? Os pontos importantes fiquem registrados aí para aqueles que assistiram esse vídeo, ok? Estou sempre à disposição aí para ajudar qualquer pessoa que queira fazer os exames CFA. Tá? Sempre lembrando a vocês, eu estou na lista dos preparadores do exame CFA no site do CFA Instituto, o único brasileiro que está lá, tá? E realmente isso quer dizer que eu tenho um compromisso, tá, em prover o melhor que eu puder, o melhor de mim, tá, para que vocês passem nesse exame, para que eu prepare vocês da melhor maneira possível. Isso aí é fato, tá? Porque eu realmente me comprometi a fazer isso, tá? É isso que eu quero e é isso que eu gostaria muito de ver acontecer, bom? Então é isso, pessoal, estou ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Ok, tchau, tchau.